situação interessante, porque a gente já está agora num período da pandemia que está mais fraco a coisa, né? A gente, teoricamente, não precisa se preocupar mais tanto, graças à vacina e assim por diante. Mas ontem eu fui abraçar uma... Ontem não, ontem, né, que foi o Dia da Mulher, foi isso? Foi ontem, né? Ontem o dia foi... Não, foi na sexta-feira, não foi ontem. Sexta-feira que teve o Dia da Mulher na igreja, né? E aí eu fui abraçar uma pessoa, e simplesmente porque a minha sogra estava com Covid há uns dias atrás, a pessoa se negou a me abraçar. Por que eu falo isso? De novo, porque as coisas já não são tão normais. Ainda que a gente saiba que hoje dificilmente alguém está sendo internado, né, dificilmente tem havido mortes, mas a gente lida hoje muito diferente. Tanto em relação às doenças, a gente tem um pouco mais de medo, parece que, de morrer do que antes. A gente tem o convívio no dia a dia, o trabalho está mudando. Hoje a gente vê que a internet se tornou ainda mais importante do que antes. Se a gente não valorizava, a gente valoriza o quanto que é bom poder, às vezes, ter uma reunião, conversar com alguém pelo WhatsApp, presencial. Já tinha, mas a gente lida diferente. A sociedade mudou. As mudanças na nossa vida pessoal mudaram. E eu não falo somente agora por causa da pandemia, mas a gente vive constantemente mudanças e talvez a gente não percebia isso. Mas os ciclos da vida, né, são feitos de mudança. A própria idade, conforme a gente vai envelhecendo e passando por diversas situações, até mesmo como a morte, são mudanças. Vocês, como família, estão vivendo um processo de mudança, de aprender a viver sem o seu Rodolfo. A gente vai ver que, como igreja, a gente passa por mudanças. Tanto no sentido de repente, um pastor que chega novo e tem visões, jeitos diferentes de pregar a palavra, de fazer as coisas. O presbitério da igreja muda, e isso muda também, às vezes, o jeito de liderar a comunidade. A gente está sonhando em, de repente, trabalhar algumas questões na igreja, mudanças. E aí eu me lembro, quando se fala de mudanças, na verdade, uma frase que eu achei, quando eu preparei essa mensagem, um provérbio do oeste africano, um provérbio africano que diz: os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. Os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. O que isso quer dizer, esse provérbio, em resumo? Tu não consegue fazer mais as coisas da mesma maneira que antigamente. A gente precisa entender que, se a gente passa por mudanças, a gente precisa se preparar para viver essas mudanças. Não tem como fazer as coisas sempre da mesma maneira. A pergunta é, como, né, diante desses tempos de mudança, como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai poder aproveitar o melhor possível, ser usado por Deus, e que atitudes a gente pode ter? E eu entendo que a palavra de Deus sempre ela pode trazer princípios para a gente. Isso não quer dizer que nós precisamos fazer tudo igual. Mas a gente vai encontrar princípios e exemplos de pessoas na Bíblia que, diante de contextos de mudança, foram exemplo nesse momento. E eu quero convidar a gente a ler um versículo bem pequeno e que tem uma profundidade enorme a respeito de uma tribo de Israel. 1 Crônicas, se você tiver a sua Bíblia, e nós vamos ver o quanto que uma tribo aqui específica de 1 Crônicas pode nos ajudar a viver dentro desses contextos de transformação. 1 Crônicas, capítulo 12. Primeira Crônicas, capítulo 12. E nós vamos ler aqui só um versículo, e depois eu vou contextualizar um pouquinho mais. Capítulo 12, versículo 32. Dos filhos de Isacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos seus irmãos sob suas ordens. Dos filhos de Isacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos seus irmãos sob suas ordens. Eu só li esse versículozinho porque, na verdade, o tema dessa mensagem tem a ver com esses filhos de Isacar. O que estava acontecendo nesse texto aqui? Basicamente, era um contexto de mudança dentro do reino de Israel. Se a gente lembra um pouquinho da história do povo de Israel, a gente vai lembrar o quê? O povo de Israel
depois do deserto, quando conquistaram a Terra Prometida, ou estavam nesse processo, né, porque eles entram na Terra Prometida, mas ainda é todo um processo de realmente de poder tomar conta, de realmente tomar os espaços, tirar tribos daqueles lugares, se adequar ao ambiente que Deus prometeu para eles. E aí, então, durante um tempo, eles estavam tomando conta e do nada eles decidem, Deus, a gente quer ser como os outros povos. E como os outros povos, isso eles queriam dizer, nós queremos ter um rei. Não somente tu, mas nós queremos ter um rei semelhante. E aí a gente lembra que o primeiro rei que Deus escolhe para Israel foi o rei Saul. Saul reinou durante um tempo e ele sempre teve muita rixa com Davi. Porque ele ficava com inveja, com ciúme, que Davi se destacava como quase um general do exército dele e tinha muito mais destaque e honras do que ele como rei, por assim dizer. E aí então, mesmo Davi, né, sendo ungido, escolhido por Deus e abençoado por Samuel, Davi não tinha feito nada contra Saul. E o nosso contexto agora aqui é um contexto de transição, onde Saul havia morrido, onde nesse processo o próprio filho de Saul, um dos filhos de Saul, já não iriam mais reinar, e Davi chega diante na cidade de Jerusalém, e ele é recebido por todas as tribos para poder ser coroado como rei. Um contexto de transição aonde, se você olhar esse capítulo 12 como um todo, mas principalmente quando você começa a olhar dos versículos 23 e diante, eu não quis ler porque o foco não vai estar nessas tribos, mas tribo a tribo, começa a se achegar para coroar Davi como rei. Essa tribo, que é chamada tribo da família, né, de Isacar, ela se destaca com frases diferenciadas, porque você vai olhando, se você tiver a sua Bíblia, você vai ver que nenhuma das outras tribos ganha frases diferentes. Você vai ver dizendo, dos filhos de Levi, 4.600. Versículo 27, Joiada era o chefe da casa e Arão, e só vai falando números das tribos. Então, dentro de um contexto de mudança, praticamente todas as tribos estavam agindo igual. Não tinha destaque uma tribo diferente. Mas, no versículo 32, a família de Isacar, que na verdade é uma família que Isacar aqui já não estava mais vivo, a gente vai olhar um pouquinho antes, um pouquinho mais sobre Isacar, mas aqui se destaca que eles tiveram características, atitudes diante da mudança. E eu entendo que esses princípios que estão citados aqui, essas falas sobre essa família, podem nos ajudar a entender qual é a nossa responsabilidade em tempos de mudança também hoje. E eu quero citar algumas características que a gente encontra aqui. Em primeiro lugar, agora sim eu quero convidar você a olhar o capítulo 7 de Crônicas. Capítulo 7 de Crônicas, para a gente olhar do versículo 1 até o versículo 5. Para entender, relembrar um pouquinho mais dessa família. Capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5 de Crônicas. Ali diz assim: os filhos de Isacar foram Tolá, Puá, Jassubê e Sirom, 4 ao todo. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaiás, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel, chefe das suas famílias, descendentes de Tolá. Homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.700. Os filhos de Uzi foi Israías, e os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo, todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, possuíam muitas mulheres e filhos. Seus irmãos, em todas as famílias de Isacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Então, presta atenção, eu só li aqui para mostrar, se você olhar ali, que pelo menos 4 gerações aqui, até 5 gerações, são destaques na família de Isacar. Então, a primeira coisa que tu vai ver também aqui em Crônicas, capítulo 12, é que Isacar, ele gerou filhos.
Ele gerou gerações, ele deixou um legado, uma continuidade da vida dele. Se nós formos falar, né, da própria questão de qual é a nossa responsabilidade perante a criação original de Deus, se você vai olhar Gênesis capítulo 1, 27 a 28, vai dizer que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e ele disse para a gente, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem a terra a vocês. Então, a responsabilidade, em primeiro lugar, que nós temos, em todos os contextos, é gerar filhos, é cuidar de pessoas, é fazer com que nós capacitemos pessoas e essas pessoas gerem outras pessoas. Isacar, a primeira responsabilidade dele foi essa, foi gerar filhos. A gente vive num contexto onde muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a responsabilidade que é cuidar de outros, gerar outras pessoas. E isso aqui eu não estou falando num sentido somente de sexualidade, porque não tem a ver com o contexto de que a gente vai falar, como até na Idade Média era dito, que o sexo, por exemplo, era só para procriação. Muito mais do que um princípio de Gênesis, de falar de reprodução sexual, é um princípio de reprodução de continuidade da criação. E isso aqui a gente precisa entender, talvez, aquela ideia, aquela frase, que muitas vezes a gente já ouviu que é, pai não é quem gera, mas quem cuida. Sim, o pai tem responsabilidade no sentido de quem gera, mas, muito mais, pai e mãe é aquele que cuida, que caminha com a pessoa, que faz aquela pessoa se tornar alguém. E eu diria que, como igreja, como nas nossas famílias, a gente não deveria se esquecer da nossa responsabilidade, que é gerar pessoas. Em primeiro lugar, como seres humanos, o que Deus nos chama a fazer é gerar pessoas. O nosso chamado não é constituir, né, um patrimônio bom, não é constituir, né, uma renda adequada para que assim tudo possa ser suprido, tudo que precisar. Não estou falando que não precisa. Estou falando, não é o primeiro chamado. Deus nos criou para multiplicar. E essa multiplicação vai desde a família, mas também eu falo na nossa responsabilidade como discípulos de Jesus. Semana passada, a gente falou um pouquinho isso, que foi um culto de multiplicação da célula. Então, de uma célula, agora a gente tem 2 células de jovens. Então, se a gente vai lembrar até mesmo Mateus 28, Jesus diz, vão e façam discípulos. A nossa responsabilidade, em primeiro lugar, é multiplicar, é passar de geração em geração. E quando fala de que, aqui na família de Isacar, geração após geração, né, continuava assim, não acabou a família dele, ele continuava gerando essa família, gerando sobrenome, por assim dizer, mas características. Ele não somente estava gerando isso, mas ele estava continuando um princípio básico daquilo que Deus nos chama. E eu pergunto para a gente, o quanto que a gente tem consciência de que Deus nos chama também como igreja para isso. O quanto que, de repente, a gente consegue, mais do que somente uma geração, multiplicar algo na nossa vida, gerar pessoas. O que isso quer dizer? Vamos falar, por exemplo, do discipulado, como princípio de caminhar com pessoas. O discipulado é algo que ele vai gerando pessoas semelhantes a Jesus. E aqui, queridos, nós vimos também, eu vou citar novamente isso, mas nós vimos que há algumas características que foram passadas de geração em geração na família de Isacar. A pergunta é, a gente está conseguindo multiplicar, gerar filhos semelhante a gente? A gente está conseguindo viver isso, um princípio de multiplicação na igreja? Ou simplesmente a gente vive focado na gente? Eu vivo focado somente em se preocupar comigo. O foco é a minha vida pessoal, eu quero ser o melhor profissional possível e eu não estou preocupado de gerar outras pessoas que também possam fazer coisas semelhantes. Geralmente, a nossa cultura é extremamente individualista e a gente acaba focando somente na gente. Tanto em casa, a gente foca primeiro na gente, mas quanto como igreja. Será que a gente consegue lembrar que a nossa responsabilidade como igreja é gerar outras pessoas à imagem e semelhança de Jesus? Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui dessa família de Isacar é isso. É o princípio da geração.
Mas a segunda coisa, e que eu acho que aqui começa a caminhar para um assunto que é fantástico, onde é dito que eles sabiam discernir os tempos. Ou seja, eles estavam passando por momentos de mudança, de transição, na cultura de Israel, né, porque Davi estava, na verdade, eles estavam nesse processo de escolha de um rei. Eles estavam, assim como a gente, passando por diversos processos. Esse ano também a gente vai ter que discernir os tempos, tempo de eleição de presidente, tempo de eleição de governadores e assim por diante. E aqui é dito que eles sabiam discernir os tempos. Ou, em algumas traduções, aparece como eles eram conhecedores da sua época. Queridos, eu lembro que quando eu era jovem, durante muito tempo a gente foi ensinado, como cristãos, a se isolar do mundo. De que, como cristão, por exemplo, no princípio do Salmo 1, né, bendito aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não anda com pecadores, que não se mistura. E muitas vezes, na minha cabeça, quando eu era mais jovem, era a ideia de que eu não precisava do mundo. Tudo que eu precisava era somente focar na Bíblia, focar na igreja e não fazer nada mais. Eu não precisava ver jornal, porque era só notícia ruim, que a gente não precisa ver televisão, é só o que edifica, é só o que tem a ver com igreja. Igreja nas suas programações. E não que não sejam importantes. São tudo ferramentas para nos ajudar a crescer à semelhança de Jesus e assim poder ser também usados por Deus. Mas quando a gente fala de ser cristãos, mas não somente cristãos, olha a característica deles de como Isacar. Quando a gente fala de conhecedores da sua época, isso quer dizer que eles eram homens estudiosos. Eles eram pessoas que conheciam profundamente a dinâmica de tudo que estava acontecendo ao redor deles. Isso quer dizer que, ao escolher um rei, eles não somente olhavam aquilo que era da vontade de Deus na palavra, e isso era a base deles, mas eles também olhavam o que estava acontecendo ao redor deles. O povo, a tribo de Isacar, sabia o que estava acontecendo no Egito, nos outros povos da Babilônia, da Síria e etc. Eles conheciam a sua cultura. Eles sabiam o que o rei do outro lugar estava falando. Eles tinham conhecimento de tudo que estava ao redor deles. Eles sabiam o que eram as tecnologias, porque eles eram guerreiros. Então, eles não ficavam para trás, com certeza, a ponto de dizer, não, vamos continuar com as ferramentas antigas. Estudiosos são pessoas, né, era, vamos dizer, a ciência daquela época. Eles estavam querendo crescer. E eu entendo que, ao o autor aqui de Crônicas deixar claro que eles conheciam a sua época, eles sabiam escolher, discernir, por que Davi, eles podiam apoiar Davi como rei. Por que Davi era alguém mais capacitado do que talvez os filhos de Saul, que na genealogia deveriam ser os sucessores de Saul. Mas por que eles poderiam influenciar as outras tribos e dizer, vamos apoiar Davi? E isso também eu entendo que é um segundo desafio para a nossa época. Em tempos de mudança, a gente precisa ser semelhante a essa família de Isacar, que eles eram pessoas de geração em geração, estudiosas, que buscavam conhecer o seu tempo, a sua época, que eles, aos olhos das Escrituras, eles liam a sua época e interagiam palavra e mundo. A gente precisa, como cristãos, aprender a ter a Bíblia numa mão e o jornal, os livros em outra mão. A gente precisa ter as Escrituras aqui, mas a gente precisa ver a televisão, olhar o jornal, não somente um jornal, mas ver as notícias, até mesmo para poder ver, o Evangelho fala isso, nós estamos caminhando para cá, e o próprio Jesus vai dizer no Novo Testamento que nós precisamos discernir os tempos. Então, ao olhar a própria história do mundo, o que tem acontecido, a gente precisa olhar, por exemplo, para a pandemia, não somente como uma coisa que sai do controle, mas como algo que deveria nos chamar a atenção. Mas é mais uma pandemia entre tantas que aconteceu. A guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, é mais uma guerra entre tantas. Não é mais uma guerra entre tantas para quem lê as Escrituras e também olha o mundo. Mas não somente de olhar os tempos como um todo,
mas também de a gente discernir as coisas para a nossa família. Quando se fala de entender os tempos, é de repente pensar, será que eu não posso começar a fazer coisas diferentes para que a minha família seja diferente? Mudanças, né, como eu falei no exemplo do ditado lá da África, não tem como caçar coelho hoje com cachorro de antigamente. Tu vai ter que ensinar os cachorros a caçarem de maneira diferente. E muitas vezes a gente continua 30 anos, 40 anos depois, vivendo as coisas na família, a dinâmica familiar, com coisas de 30 anos atrás. Tem gente que insiste, de repente, por ter medo de se atualizar com as tecnologias, a não usar alguns tipos de ferramentas. E, de repente, é tempo de tu olhar e dizer, olha para onde o nosso mundo está. De repente, tu continua insistindo, eu não vou usar exemplos para não ofender ninguém, mas usando ferramentas, estou dizendo, eu não uso celular, sei lá, eu não uso computador. Imagina ser, num tempo como hoje, onde os filhos, né, praticamente quase sempre saem para longe, muitos pais continuassem insistindo em não usar um WhatsApp, de não ter o privilégio de olhar, né, pelo menos por uma tela, para o rosto do filho. Discernir os tempos como essa família é ver as coisas boas que vão acontecendo e o que é ruim também. É discernir como orientar os nossos filhos em relação ao que a gente está vivendo. É olhar os tempos e dizer, tem coisas que estão sendo faladas que não condizem com o Evangelho. É discernir os tempos em relação até politicamente. É olhar de que essa história de que não existe pessoas por trás e que não existe uma luta e direita e esquerda, etc. Gente, a gente precisa até mesmo olhar a política com um olhar extremamente crítico. E eu digo isso principalmente para os jovens hoje. De que a gente vê o quanto que dentro das escolas se tenta formar a cabeça deles ideologicamente, porque o Evangelho não é de esquerda e não é de direita. O Evangelho é o Evangelho. E a gente querer dizer que algumas coisas, tanto da direita quanto da esquerda, isso tem a ver com o Evangelho, tu defender pessoas, seres humanos, em nome de Cristo tem algo de errado, discernir os tempos. O caminho que o nosso mundo está tomando é ler o que está acontecendo e tomar cuidado para que a gente não vá por esses caminhos. Discernir os tempos. E a terceira coisa que eu quero dizer, aqui eles falam nesse contexto, né, dos filhos de Isacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer. A terceira coisa é, a tribo de Isacar, eles tinham uma responsabilidade para eles tinham uma característica que eles ajudavam o povo de Israel como um todo, eles influenciavam a dizer, é isso que nós precisamos fazer. Eles sabiam como. Eles sabiam o que estava acontecendo e eles sabiam dizer como a gente vai fazer algo. Quando a gente olha o nosso mundo, quando a gente olha a nossa família e começa a discernir o que precisa mudar, nós temos que ser pessoas que também dizem, é por aqui que nós vamos. Os pais têm que ser pessoas que podem orientar os filhos e dizer, esse é o caminho melhor, mesmo que os filhos não querem ouvir. Nós, como cristãos, temos que ser as pessoas que dizem que não é por aqui que o mundo tem que caminhar, mas é por aqui. Nós temos que olhar os tempos e dizer, o ser humano tem muita sabedoria, tem muita inteligência, mas nem tudo que os mais inteligentes do mundo falam está correto. E nós, como cristãos, temos a responsabilidade de dizer, é por outro jeito, é pelo caminho do Evangelho. Nós temos que aprender, como igreja, a ter pessoas que direcionem, que ouçam o que Deus está falando, que discernem o que está acontecendo, o que Deus está fazendo no nosso meio, e discernir por onde nós vamos. E não são todas as pessoas que acabam escolhendo ouvir. Mas a pergunta é se nós, diante das comunidades que a gente participa, diante da comunidade aqui que a gente está aqui hoje, nós temos pessoas que conseguem discernir e dizer, é por aqui que Deus está dizendo para a gente ir. Ou a gente está sempre assim, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. A tribo de Isacar, diante de um momento de mudança, não ficava somente esperando. Eles eram aqueles que diziam, nós vamos ouvir Deus, nós vamos discernir o que está acontecendo e vamos direcionar, através de Deus, o que o povo de Israel deve fazer.
Isso vale para o todo, não era só para a tribo deles. E aqui eu chamo a atenção que nós não fazemos parte somente de uma igreja local. Nós fazemos parte de um corpo muito maior. E como cristãos, a gente também tem o desafio de discernir os tempos no contexto religioso e apontar para onde a igreja deve caminhar. De aprender que nós fazemos parte de uma cidade, por exemplo, que tem outras igrejas, e na medida que a gente está ouvindo de Deus coisas, a gente precisa também compartilhar com os irmãos o que está de errado no meio cristão. E por onde a gente deveria estar seguindo, o que é o evangelho de verdade. Por mais que a gente talvez não vai ser compreendido muitas vezes, mas a tribo de Isacar assumiu essa responsabilidade de dizer, não é assim, não é a família de Saul, é outra coisa que Deus quer que a gente faça. Quarto lugar, nós vamos ver que a tribo de Isacar, eles eram pessoas que reproduziam líderes. Aí eu cito de novo, capítulo 7, ali, versículo 2, 3 e 5. Lá fala, os filhos de Tolá foram Uzi, homens valentes nas suas gerações. Os filhos de Uzi foram Israías, todos eles chefes. E no último versículo 5, seus irmãos e todas as famílias de Isacar, homens valentes. Eu não sei se você lembra, uma das palavras, uma da frasezinha, palavras que aparecem em Gênesis 1, versículo 11, e outros versículos de Gênesis quando Deus vai criando as coisas, Ele fazia tudo segundo a sua espécie. Um outro princípio bíblico é que a gente reproduz segundo a nossa espécie. Nós não temos como gerar pessoas que sejam diferentes da gente. É a história do fruto não cai longe do pé. Filho de peixe, peixinho é. Não tem como você dizer, meu Deus, como é que meu filho é dessa maneira? Eu estou tentando educar alguma coisa, ou muita coisa ele tem, da tua personalidade, das tuas características. E Isacar, ele gerou pessoas, ali vai dizendo que eram líderes. Por quê? Duas palavras se mencionam ali, homens valentes e chefes. Ou seja, essa tribo reproduziu, Isacar reproduziu nos seus filhos, pessoas que tinham personalidade. Pessoas que assumiam a responsabilidade, dizendo, não, nós vamos ser pessoas que vamos influenciar. E eu entendo que, por mais que a gente não conheça muitas coisas sobre essa tribo, se essa era a característica de chefe, provavelmente Isacar era alguém que, não somente nas suas atitudes, mas ele também ensinava os seus filhos a liderar. Ele ensinava os seus filhos de dizer, tu vai ser uma pessoa importante. Tu vai ser alguém que vai assumir responsabilidade. Tu vai ser o chefe de uma empresa. Estuda para poder tu estar num cargo alto. Não para ser rico, mas para poder fazer diferença no nosso povo. E aqui, queridos, eu digo assim, será que a gente, quando reproduz, quando gera filhos e capacita eles, caminha com pessoas na igreja, a gente tem essa visão de dizer, tu pode ser alguém que vai fazer diferença na vida de pessoas? Que tipo de coisas, de palavras a gente tem incentivado, sabe? Geralmente a gente não olha para o outro como alguém que pode ser um chefe, que pode ser um homem, uma mulher valente, que pode fazer diferença. Mas Jesus bota essa responsabilidade para todos. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos sacerdotes, todos nós temos uma mesma responsabilidade. Não é somente o pastor, não é somente o presbitério que são líderes, mas cada um de nós pode ser líderes em lugares diferentes. Nós precisamos, em contextos de mudança, aprender a gerar pessoas que assumam a responsabilidade de liderar onde estão. Não deixar para outros, principalmente nós como cristãos. Nós temos a responsabilidade de influenciar esse mundo. E cada um de nós aqui somos sacerdotes, chamados por Deus para ser sal, luz desse mundo. Não é só o pastor que tem a capacidade, porque eu estudei teologia, não é somente o presbitério ou alguns líderes da igreja em grupos. Cada um de nós aqui somos chamados por Deus a ser líderes. E Isacar ensinou todos os filhos deles, e os filhos dele ensinaram os outros, a ponto de que cada geração foi sendo chamada por essa característica. Eles eram líderes, chefes e homens valentes. Que tipo de pessoas a gente tem gerado dentro dos nossos lares? Dentro da nossa igreja? E ainda, por último, eu quero citar o finalzinho, onde é dito, e todos os seus irmãos sob as suas ordens. A outra característica
é que a tribo de Isacar, eles eram pessoas que eram autoridade sobre a vida de outras pessoas e tinham pessoas sobre a sua autoridade. Eles eram autoridade, eles sabiam, né, esse papel de formar liderança, eles assumiam a responsabilidade de ser autoridade, porque aqui está dizendo, e todos seus irmãos, não é irmãos aqui no sentido só de sangue, é irmãos como tribo e como povo Israel. Então, a tribo de Isacar era a referência de autoridade, de liderança para os povos, para as outras tribos. Então, eles assumiram essa responsabilidade de ser autoridade e as outras pessoas também sabiam corresponder a essa autoridade. E eu digo assim que nós temos um grande desafio também na nossa época de mudança, de ensinar novamente às novas gerações a importância de respeitar autoridades. Tanto de pessoas assumirem responsabilidade de autoridade e quererem ser autoridade e exercerem autoridade, quanto também haver respeito pelas autoridades. A nossa época, as mudanças de tempos têm gerado um desrespeito completo por autoridades. Completo, em todos os contextos. A gente vê isso no contexto político, onde eu não vou entrar aqui, de novo, em questões de direita e esquerda, mas que uma autoridade é uma autoridade e tu deve respeito à autoridade. Ainda que tu discorde, e a gente pode discordar, principalmente biblicamente de autoridades, mas eu digo, gente, o modo como a gente vê as pessoas lidando com autoridades pessoas ofendendo tanto o presidente da República, e não estou falando só do Bolsonaro, eu falo qualquer presidente, isso vale também se o Lula estivesse no poder. A gente deve discordar com respeito, mas tu desejar a morte de pessoas, onde a gente vê também no dia a dia como a gente lida de repente com policiais, onde como de repente governantes das cidades são tratados, quando a gente vê até mesmo dentro da igreja, que não há respeito por lideranças que são instituídas, onde muitas vezes a gente escolhe um presbitério, o presbitério a gente está dizendo, essas pessoas são responsáveis pela nossa igreja, e a gente está delegando, abençoando eles em nome de Deus, para liderar a nossa igreja, mas depois a gente está lá falando por fora, mal o tempo todo, criticando as atitudes, e não busca as pessoas para conversar. E isso vale também para os pastores, o quanto que não é autoridade de autoritarismo, mas autoridade como uma responsabilidade que Deus dá, e a gente diz, essa pessoa tem uma função específica, e a gente vai confiar nela, nós vamos respeitar ela. Então eu creio que a gente passa por uma época que a gente precisa redescobrir o que Hebreus 13:17 diz, obedeçam aos seus líderes, e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Queridos, viver só criticando, só reclamando da liderança e não ter o que contribuir, nem se dispor a fazer algo, isso não é sadio. A gente precisa, na nossa geração, redescobrir o respeito pelos nossos líderes, que nós elegemos. E se isso tem a ver com democracia, em qualquer âmbito, até mesmo dentro de uma igreja, onde aquelas pessoas que são colocadas lá têm a ver com uma democracia, ou deveria pelo menos ter, onde é uma participação coletiva, e ainda assim, quando há funções mais específicas, onde, por exemplo, tanto na igreja, quanto dentro de uma cidade, a gente elege um prefeito, e ele pode, às vezes, ter cargos de confiança, nós também vamos confiar que ele vai botar pessoas que ele confia. E a gente não vai simplesmente ficar criticando, a não ser que a gente tenha bases para dizer, tem algo de errado. E aí a gente tem responsabilidade diante da palavra de Deus de que líderes que não estão fazendo coisas que condizem com o Evangelho serem confrontados. E a gente tem meios corretos, legais. Mas ser uma geração que não se submete nunca à palavra de líderes, a gente precisa mudar isso. A gente foi ensinado nos últimos tempos de que a gente tem que sempre criticar, questionar. As últimas gerações foram ensinadas a isso. Que tudo, não existe verdades, e por isso a gente precisa não se submeter automaticamente. Liderança tem que sempre conquistar a confiança.
Mas nem sempre é só conquistar. É óbvio que uma liderança que conquista a confiança consegue trabalhar muito melhor. É claro. E isso é uma vantagem de a gente falar sobre autoridade hoje e uma mudança necessária. Mas há uma autoridade devida também. Há uma função que a gente precisa aprender a respeitar. E eu diria ainda, por último, a questão de a gente assumir a responsabilidade de ser autoridade. Porque nós também vivemos numa geração que também não quer, a grande maioria, cargos de autoridade. Talvez porque, claro, é muita crítica, é muito visado, hoje o tempo todo tu corre risco de estar o teu nome indo, mas a gente precisa entender que a gente precisa se dispor a exercer liderança nesses contextos onde a gente está. Você precisa ser pai e ser mãe. Você não é somente amigo do teu filho. Não tem como ser sempre amigo do teu filho. Você vai se indispor com ele. Se você quer ser uma autoridade devida, como Deus instituiu o pai e a mãe. E os filhos vão ter que se submeter a pai e mãe também. Eles têm que saber que por mais amigo que o pai e a mãe seja, em alguns momentos, ele vai ter que ser autoridade. De dizer como fazer. Nós precisamos, dentro das nossas igrejas, pessoas que se disponham a servir. E essa crise que há tempos sempre tem de dizer, eu não quero ser um presbítero, eu não quero assumir responsabilidade. Como é que a gente vai liderar e crescer como igreja se só uma pessoa lidera a igreja? Se só uma pessoa faz isso. E eu falo isso do pastor. E se seja só o presbitério, nós precisamos de mais pessoas. Como autoridades, pessoas que assumam responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Uma autoridade, não no sentido de muitas vezes como a gente conhece no mundo, mas uma autoridade semelhante a Jesus. E a autoridade semelhante a Jesus é uma autoridade serva. É uma autoridade que se dispõe até mesmo a lavar os pés dos outros. Quando a gente fala autoridade, você pode ficar ofendido comigo, porque a gente fala de autoridade de forma errada no mundo. Mas é um conceito de autoridade baseada em Jesus que a gente precisa redescobrir. Queridos, de novo, vivemos tempos de mudança. E a gente pode aprender aqui, de novo, dos filhos de Zacar, diz ali, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos seus irmãos sob as suas ordens. Aqui tem uma tribo que se destacou em tempos de mudança. E eu e você também podemos nos destacar em tempos de mudança em todas as áreas. Aqui tem alguns princípios que podem nos nortear. E eu quero terminar com 3 perguntas para ti, para poder ajudar você a ainda refletir um pouquinho mais. Em primeiro lugar, você tem conseguido discernir para o que Deus tem chamado a tua família, a tua vida, a tua igreja? Você tem parado para discernir? Você tem prestado atenção no que tem acontecido ultimamente? De modo geral? Segundo, que legado você tem deixado na vida de outras pessoas? O que você tem gerado? E se tem gerado alguma coisa? Seja a responsabilidade de gerar os seus filhos semelhante a você, mas não no pecado. Não como Adão e Eva, que deixaram características também de pecado. Mas o que você tem gerado? E por último, você sente que Deus te chama a aprender a se submeter a autoridades e a ser também uma autoridade? De alguma maneira, essa palavra te confronta com essa necessidade. Seja de aprender a se submeter mais a autoridades e honrar autoridades do jeito que é necessário honrar. E você se sente chamado por Deus a, de repente, porque você foge de responsabilidade de ser autoridade na sua casa, por medo de se indispor com um esposo, esposa, com filho, de ser um pouco mais autoridade no trabalho, ou até mesmo de servir a Deus, se você tem fugido disso, quando é chamado para alguma função, convidado para servir na igreja como presbítero, como líder em algum trabalho, você de repente precisa parar de fugir dessa responsabilidade?
quero te convidar a você a baixar sua cabeça e a ter 1 minuto em silêncio, fechar os seus olhos e ter um tempo de continuar ouvindo Deus, aquilo que mais assim se destacou para você de repente ao longo dessa mensagem. Permita que Deus traga à tona isso nesse minuto de silêncio. Reflita no seu coração um pouco mais. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer por essa palavra que, num contexto, Deus, de tantos anos atrás, de mudanças, Pai, nós conseguimos encontrar inspiração também para os nossos dias de hoje e lembrar, Senhor, acima de tudo, que não somente essas características, Pai, são necessárias, mas sim, Deus, que acima de tudo precisamos nos render a Ti, aceitar Jesus como Salvador e que esse Espírito Santo, Ele nos capacita a vencer, a conseguir, Deus, viver de acordo com os Teus princípios, Pai. Obrigado por essa tribo de Israel que se diferenciou, Pai, e que foi referência naquela época e ainda é referência para nós hoje. Queremos, Deus, assumir essa responsabilidade de sermos na nossa geração, Pai, pessoas que fazem diferença, que geram pessoas, Deus, que assumem responsabilidade de liderar, de transformar os contextos nos quais nós estamos inseridos. Queremos, Deus, olhar, viver esse mundo não somente por acaso, sem entender, sem dar valor ou perceber o que está acontecendo, mas queremos, Deus, nos preparar o melhor possível através de faculdades, de leituras, Deus. Queremos olhar o que está acontecendo no nosso mundo, tanto uma pandemia, questões históricas, Deus, a história do mundo, e entender para onde o mundo está caminhando, o que está acontecendo. Se seres humanos tentam manipular, Deus, as coisas, queremos discernir os tempos. Queremos que o Teu Santo Espírito nos ajude a discernir o que está acontecendo dentro dos nossos lares e sermos pessoas que consigam dizer, Deus, no nosso lar, o que precisamos fazer e puxar à frente disso, Pai, para que hajam mudanças. Deus amado, eu quero te pedir que o Teu Santo Espírito levante pessoas aqui no nosso meio que se disponham a ser referências, chefes, autoridades, Deus, dentro dos seus lares, dos seus trabalhos, dentro da nossa igreja, das nossas comunidades, Pai. Senhor Deus, use-nos para ser uma geração que continua sendo sal e luz, que faz diferença no mundo que carece de referências, Pai, de modelos, de exemplos a serem seguidos. Senhor Deus, nós te pedimos isso e nos ajude a praticar, porque Tu sabes, Deus, que não é fácil em meio ao mundo que tenta nos forçar a sermos todos iguais. Como Teus discípulos, nós precisamos ir contra a corrente. Nos dê força, coragem, nos faça homens valentes, mulheres valentes, como essa tribo foi, em meio a um povo, Deus, de duro coração, um povo que muitas vezes luta, diz que crê em Ti, mas luta na verdade contra Ti. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar o próximo hino, e ao longo desse hino, você também pode trazer a sua oferta à frente, seu dízimo, como expressão de gratidão a Deus.